Olá, hoje no Mundo Político a reforma administrativa em debate na Assembleia. O projeto do governo Zema, que estabelece mudanças na estrutura do primeiro escalão e em outros órgãos do Executivo, está em discussão nas comissões e no plenário. E sua tramitação é o primeiro teste efetivo para a redesenhada base do governador no Legislativo Mineiro. Como estão as negociações em torno da matéria, o clima na casa e a relação entre os poderes neste início de um novo ciclo político em Minas? Eu converso com o deputado estadual Arnaldo Silva, do União Brasil, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Muito bem-vindo ao Mundo Político, deputado Arnaldo. Um prazer recebê-lo. Eu é que agradeço a oportunidade e estaremos sempre à disposição, principalmente num programa como esse, que leva tanta informação para toda Minas Gerais. Deputado, o primeiro round, digamos assim, da reforma administrativa, que cria duas secretarias, estabelece aí diversos outros ajustes, foi justamente na CCJ, onde o senhor preside, e o projeto passou ali com votos contrários de deputados da oposição. Qual foi o entendimento que prevaleceu no colegiado? Olha, essa matéria da reforma administrativa, assim como os demais projetos que estão chegando na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, nós estamos buscando recompor o entendimento de que a CCJ não é o local ideal, o ambiente ideal para que a gente possa fazer discussão de mérito. Então, o que nós estamos tentando ali, com todo o respeito à atividade parlamentar, ao debate dos lados que tem divergência em alguns momentos, nós vamos sempre primar pelo respeito da atividade parlamentar de todos no seu exercício do mandato, mas nós temos procurado dar um enfoque de análise que é das atribuições da CCJ, a análise de juridicidade, constitucionalidade, dos conceitos formais do processo legislativo e deixar a matéria de mérito para a gente discutir isso nas outras comissões e também no plenário, que é o que foi feito. Na CCJ nós não tivemos problemas em relação a isso, foi uma reunião tranquila, com o papel bem desempenhado também da oposição, que pontuou, levantou algumas questões, utilizou do regimento para poder ampliar o debate na própria comissão, mas nós conduzimos com essa tranquilidade. E como que o senhor viu o aprofundamento das discussões de mérito em torno da matéria e os pareceres que foram votados pela Comissão de Administração Pública e a FFO? O projeto já foi melhorado em alguns pontos? Olha, todo projeto, por mais simples que seja, e é importante que quem acompanha de perto o trabalho da Assembleia que consegue realmente sentir a extensão da importância que é o processo legislativo. Porque todo projeto ele recebe aqui na casa um grau de aperfeiçoamento. Se é um projeto de natureza muito simples, um grau de aperfeiçoamento mais simples. Mas basta notar os projetos que chegam na Comissão de Constituição e Justiça, até mesmo projeto de declaração de utilidade pública, de denominação de rodovia, estou falando aqui de projetos bem simples. Eles, em sua maioria, recebem um substitutivo, que seja de adequação de redação, da via legislativa, até da adequação, inclusive, do próprio regimento interno da Casa. Então, esse projeto da reforma não foi diferente. O debate é salutar, a pluralidade de ideias que nós temos aqui hoje na Assembleia, vertentes diferentes, uma forma de enxergar o processo político, as contribuições das mais variadas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o projeto ele chega de um jeito, ele recebe uma contribuição muito forte no seu caminhar diante das fases legislativas e ele amadurece e chega no ponto correto para que a gente possa apreciá-lo em plenário. Duas das emendas que foram acatadas na administração pública, uma do deputado Sargento Rodrigues, diz respeito ali a uma garantia da Polícia Civil de acesso a dados do Banco de Trânsito, uma vez que o Detran seria migrado para a Secretaria de Planejamento. E um da deputada Beatriz Cerqueira também parece que estabelece uma certa proteção em relação à atuação de OCIPs na saúde e na educação. São pontos importantes? São pontos importantes. Eu vou aqui fazer considerações talvez até de natureza pessoal, com todo respeito também à atividade de dois brilhantes parlamentares que foram citados aí, tanto o Sargento Rodrigues
quanto a deputada Beatriz Cerqueira. Em que diz respeito à matéria apresentada pelo deputado Sargento Rodrigues, eu vejo que ele tem muita razão no que ele colocou, embora seja talvez até um excesso de zelo na questão de deixar muito claro ali a disponibilidade dessas informações, que são informações realmente fundamentais para o processo de investigação, mas isso seria desnecessário porque a própria legislação penal, infraconstitucional, a própria natureza, né, de todo o arcabouço jurídico que ampara os processos de investigação já garantiria isso. Mas esse cuidado, esse zelo que se está tendo, eu também não vejo que prejudica em absolutamente nada o teor e o conteúdo da reforma administrativa. Quer dizer, garantir o acesso aos dados, né, para a gente deixar claro a quem está nos assistindo, aos dados dos veículos. E o deputado Sargento Rodrigues muito bem colocou até na sua exposição, na discussão do projeto em plenário, de que esses dados são fundamentais para o processo de investigação. Ninguém comete um crime hoje sem a utilização de um veículo. E esse veículo, a identificação, o rastreamento, o levantamento do seu histórico, ele é fundamental para a elucidação do crime. E o acesso aos dados, a mesma coisa. Em relação à questão das OCIPs, eu já vejo que toda a matéria que foi apresentada pela deputada Beatriz Cerqueira, ela já está contemplada na legislação federal. Nós iríamos aqui fazer uma repetição daquilo que já se encontra, né, amparo na legislação federal. Os limites que está se querendo dar, os contornos, a finalidade, para que não haja, né, uma distorção de finalidade na utilização dessas entidades, já existe na legislação federal. Então, acho que nesse ponto nós estaríamos ali numa redundância de repetir lei federal já existente. O governo, pelo que o senhor sente, ainda pode ceder em outras questões até a apreciação final da proposta, né, que ainda vai passar por parecer de emendas, né, recebidas em plenário, vai ter uma apreciação em primeiro e segundo turno também no plenário. Acredito que sim. Eu tenho repetido, desde que a reforma chegou aqui, reforma administrativa ela tem uma natureza, até pela questão da competência de iniciativa, até pelas atribuições para poder tratar da matéria, até pelas limitações, inclusive, das emendas a serem propostas aqui na casa, ela vem, né, num sentido de dar um contorno no modelo de gestão que o governo quer implementar. Lógico que cabe ao Poder Legislativo fazer a checagem, a fiscalização, a questão das mudanças de atribuições, onde é que está indo um órgão para outro, mas FUCAM, não, né, a empresa mineira de comunicação, são alguns aspectos aí que estão sendo discutidos. Mas o contorno, esse exemplo ele é interessante, quer dizer, quando um governo decide que ele vai ter uma secretaria de comunicação, é uma decisão de governo, do modelo de gestão que está implementando. Outro governante pode dizer, não, eu não tenho a necessidade dessa secretaria. Mas o que de inconstitucional tem nisso? O que afronta, por exemplo, princípios da administração pública? Ou o que traz de prejuízo para a comunicação do Estado? Do meu ponto de vista, nenhum. Agora, interferir, dizer para o governo, não, o seu modelo tem que ser esse ou esse, eu acho que aí já é um campo de interferência que não cabe a nós aqui do Legislativo. Diante dos embates que estão colocados, deputado Arnaldo, como que fica uma previsão aí de calendário para apreciação da matéria? Não, o processo legislativo ele avançou e caminhou muito bem, né? Nós teremos aqui, hoje nós estamos num processo de discussão, o plenário está funcionando a todo vapor, nós teremos aí a questão de apresentação de emendas e eu acredito que na terça-feira é a previsão para que a gente vote em primeiro turno. E em segundo turno, nós devemos apreciar e concluir essa votação logo após o feriado. Alguns deputados, né, da própria base governista têm atuado na apresentação de emendas. Uma delas é do deputado Coronel Henrique. Ele visa, por exemplo, evitar uma extinção da FUCAM, que ele chama de extinção da FUCAM, que seria criando uma coordenadoria especial ali na Secretaria de Educação para manter uma personalidade jurídica própria para a instituição. Como é que o senhor vê essa questão da FUCAM, né, que é uma entidade que presta um serviço importante ali em cidades pequenas do interior? Olha, nós não temos, na minha parte, e eu disse isso também no breve momento que nós abordamos a matéria na CCJ,
de que não há dúvida nenhuma em relação à importância que é o trabalho escolar que é prestado pelas unidades da FUCAM. Só que o projeto não trata do fechamento de nenhuma escola. O projeto não trata de tirar ali nenhum trabalho que está sendo executado. Na verdade, o que está sendo colocado, e pegando um gancho até no que você colocou agora, é a extinção de uma personalidade jurídica. E mais, uma absorção, a Secretaria de Educação está abarcando, está acolhendo, né? Está integrando aos órgãos da educação todo o trabalho que é da FUCAM. Isso dá mais agilidade, isso dá mais força, eu entendo que há um fortalecimento. Você deixa de ser uma unidade ali, né, separada, vamos dizer assim, o temor era só mais fragilizada. De alguns deputados é que ficasse, por exemplo, as escolas no mesmo patamar ali administrativo de outras escolas comuns, que eles entendem que tem que ter uma natureza específica mantida. Aí eu volto a dizer, mais uma vez a gente entra no aspecto do modelo de gestão. Se eu entendo ou não que tem que ser... Esse exemplo aqui vai ficar claro para a gente entender essa questão de mudanças administrativas. Se houvesse aqui um projeto que estaria não só extinguindo a personalidade jurídica, mas promovendo o fechamento de escolas, nós teríamos um impacto no processo de educação. Nós teríamos um impacto nas regiões onde tem a atuação da atual FUCAM. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é a Secretaria de Educação falando, olha, não precisa ter uma entidade. Não precisa ter uma entidade que tem todas as dificuldades, muitas das vezes, até de poder licitar, implementar programas, se eu quero que a Secretaria desenvolva isso. A proposta que está tendo aqui é a Secretaria dizendo, não, essas escolas agora passam a estar sob a nossa responsabilidade. Não vejo que isso é um mal para as escolas, né, que hoje estão sob o comando da FUCAM. O fato da base, deputado Arnaldo, ter maioria e presidência, né, das principais comissões permanentes, CCJ, Administração Pública, Fiscalização Financeira e Orçamentária, é um indicativo de que não só a reforma administrativa, como outras pautas prioritárias do Executivo, terão caminho aberto para avançar? Como que fica a questão da independência do Parlamento? Olha, a Assembleia de Minas ela é um modelo para o Brasil, um modelo de organização, um modelo de competência dos seus profissionais, dos seus técnicos, da assessoria técnica que nós temos, e um modelo também de equilíbrio e de desenvolvimento legislativo. Isso é muito latente quando a gente visita outras assembleias em outros estados, a admiração e a visão que se tem da Assembleia de Minas. E a Assembleia de Minas ela sempre agiu buscando um equilíbrio e um consenso interno. Existe aqui um processo que é muito salutar de maturação das ideias, da busca, mesmo que seja pequena, da convergência para que haja um caminhar aqui dos projetos que chegam até esta casa. O que nós estamos enxergando aqui é um momento novo e um momento muito importante. Um momento de mais maturidade do Executivo, que tem uma relação aperfeiçoada com o Legislativo. Melhorou muito em relação à legislatura passada? Em que medida? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Melhorou muito. Melhorou nas relações, melhorou na compreensão de que o Legislativo ele é um órgão aqui de colaboração. Muitas das vezes até o papel da oposição aqui não é o papel de entrave, de dizer não ou de colocar um obstáculo, não. É até de um alerta, de levantar situações importantes, de buscar atenção ou a luz para uma situação que talvez passa despercebida. E é natural que isso aconteça, né? O governador também mudou de postura com os deputados, com a casa como um todo? Olha, eu não posso dizer assim, eu nunca tive nenhum problema com o governador. Eu sempre fui muito bem recebido, sempre tive uma relação muito aberta no sentido de ser ouvido, de poder ali colocar situações que a gente até entende que não seria o melhor caminho, mas eu vejo que há uma maturidade de governo. Não é o governador enquanto a pessoa do nosso governador, mas do governo. O governo ele passa a ter uma experiência melhor nas relações, a entender melhor o processo legislativo, a entender melhor até os momentos, né, em que naturalmente um projeto tem que passar na casa. Que muitas vezes quem não está acostumado acha que é moroso, que demora um pouco mais, que a discussão poderia ser encurtada, quando nós temos aqui o próprio tempo
para que isso aconteça e se desenvolva. Nós estamos num bom momento. Tem repercutido muito na opinião pública, deputado Arnaldo, em alguns casos até em tom crítico, né, esse projeto que está na casa também para reajuste salarial do governador e de secretários, um reajuste que chegaria aí de forma escalonada até 300% nos próximos 4 anos. Qual a sua opinião a respeito? A minha opinião é que nós temos que superar o período de demagogia na vida pública, né? Nós não podemos admitir que um governador do estado ele comece a ficar com um salário que tenda a ser um menor salário até de assessores que compõem o gabinete de um deputado. Então isso não tem lógica. E não tem lógica a gente admitir que um secretário de Estado ele ocupa um cargo de extrema responsabilidade, cargos de natureza técnica e que ele tem ali atribuições que sobrecarregam não só as funções do dia a dia, mas a própria responsabilidade pessoal. E o secretário, a gente está vivendo em Minas essa necessidade do jeitinho brasileiro. O salário dele é X, mas ele vai ter que ocupar um cargo, né, de conselho na empresa tal, de conselho na empresa tal, para aquilo ser uma complementação de renda. Isso tudo porque nós vivenciamos ao longo de anos, né, a questão da marginalização da política, da diminuição da importância da vida pública e sempre ficou muito bonito o discurso de que não tem que dar aumento para ninguém que ocupe cargo político, né? O deputado não pode ter aumento, o secretário não pode ter aumento, o governador não pode ter aumento. Nós temos que enfrentar isso de forma mais madura e distanciada da demagogia. O percentual, ele assusta, né? Nós temos que falar em números exatos. O governador do estado hoje ganha R$10 mil. Ele inclusive prometeu doar o salário e o fez durante 4 anos, né? Agora parece que está em dúvida. Essa matéria é até de natureza pessoal de cada um que ocupa aquela cadeira. Mas olha só, o governador do estado, primeiro, quando se dá o aumento ao governador, nós estamos aumentando quantos cargos no estado? 1. Nós estamos tratando de 1 cargo. Se nós estivéssemos tratando de uma categoria toda, né, 1.200, 2.000 servidores, qual que era o impacto disso? Agora nós estamos tratando de 1 cargo que ocupa o cargo mais importante, que dirige e direciona todas as atividades do Estado. O contraponto que a oposição vem fazendo nesse tema, a gente tem que colocar também para a conversa, mas é de que poderia soar incoerente propor esse aumento, uma vez que uma das principais bandeiras do Estado é o regime de recuperação fiscal com a União, que, entre outras coisas, tem ali uma previsão de um certo congelamento de salários de servidores. Como equacionar as questões? Olha, eu acho que quando a gente trata de impacto, nós estamos falando de natureza nominal. É exatamente isso que eu estou falando. Impacto, ele quer dizer o seguinte, quanto que isso, em termos de valores, acarreta no orçamento do Estado. Nós estamos falando de 1 cargo do governo. É exatamente o que eu estava acabando de dizer. Quando a gente fala de impacto, eu quero saber o seguinte, talvez quando eu dou um aumento para uma determinada categoria, e longe aqui de dizer que nós não somos a favor dos reajustes e aumentos e da valorização do servidor público, né? Temos que fazer essa ressalva, senão daqui a pouco vai dizer que a gente defende aumento do salário do governador e não defende o aumento do funcionalismo público. Não é isso. Mas nós estamos falando de impacto. A lei de responsabilidade fiscal, ela vem justamente para dizer o seguinte, olha, aquilo que você vai mexer na administração, você tem que demonstrar quanto que isso custa. Se eu vou dar um aumento de R$2, mas dependendo do volume de pessoas que recebem esse aumento, tem um impacto enorme, porque o impacto ele é nominal, ele é no valor total que isso acarreta para o orçamento do Estado. Então, esse discurso, para mim, ele não tem relevância, porque nós estamos falando o seguinte, nós estamos reajustando o salário do governador, dos secretários, num número muito reduzido. Lógico que o percentual ele assusta, sim. Assusta e, principalmente, partidos que sempre fizeram apologia a um moralismo descabido, né, que só contribuiu para que a gente tivesse uma defasagem disso tudo, porque se em cada ano que o funcionalismo, que a própria casa, que os próprios deputados tiveram o seu reajuste, tivesse sido dado o reajuste para secretário e governador, nós não estaríamos vivendo esse momento aí de enfrentar um percentual
desse montante ou dessa natureza. O próprio Partido Novo do governador mudou um pouco de posição. Aí é aquela, né, aquela coisa, não esqueça o que eu digo e tome muito cuidado com o que se diz para que lá na frente a gente não venha a pagar um preço por isso. Falando no acordo de recuperação fiscal ainda, né, como é que o senhor vê as perspectivas desse tema na casa? A gente vê no plenário, né, em comissões, que até alguns deputados da própria base têm resistências. Olha, regime de recuperação fiscal, primeiro é importante a gente deixar muito claro, isso não é uma opção do governador, nem do atual governador e nem de qualquer outro que esteja ali. O regime de recuperação fiscal, ele é uma exigência do Tesouro Nacional. Então é o Tesouro Nacional que criou requisitos para dizer, olha, você tem uma dívida comigo, você é Estado-membro, Minas Gerais se inclui como um Estado-membro que deve ao governo federal. Você, para poder prorrogar a sua dívida, eu tenho aqui um rol de exigências. Você tem que escolher dentre essas exigências qual que você vai se enquadrar ali para que eu possa entender que você está realmente disposto a fazer adequações administrativas para ter condições de ir saldando a sua dívida ao longo do tempo. Em resumo, é isso. Agora, a questão que nós vamos enfrentar é o seguinte, o novo governo que está no governo federal sempre foi contra o regime de recuperação fiscal. Ele sempre foi contra, né, qualquer tipo de mudança em termos de privatizações, em termos de mudança na questão de servidores públicos. Em que pese estar apresentando um arcabouço fiscal para si mesmo, né? Um novo arcabouço fiscal. Aí é que nós vamos dizer aquilo que eu acabei de falar, né? Cuidado com o que você vai dizendo ao longo da sua vida pública, porque daqui a pouco você senta do outro lado da mesa e aquilo que você disse vai se voltar contra você. Hoje, quem vai ditar as regras para o governo de Minas é o novo governo federal. É ele que vai colocar para o governo de Minas quais são as suas exigências para que o Estado de Minas possa repactuar a sua dívida e conseguir um alongamento no prazo. Um assunto constitucional, né, para o senhor, que é bem apropriado. O governo de Minas defende algumas privatizações. A da Codemig já passou pela CCJ. No caso da CEMIG e da Copasa, há um referendo constitucional previsto, né, em Minas Gerais, em qualquer situação de venda dessas empresas. Pode-se haver uma discussão na casa para a retirada desse referendo? Porque isso às vezes surge em bastidores. Não, o caminho, inclusive, ele tem que ser esse, né? Se houver aí a intenção, ou se isso estiver dentro das propostas de governo, que seja a venda da CEMIG ou da Copasa, há um entrave de natureza constitucional. E esse entrave, para ser superado, ele vai ter que ser retirado, né? Nós vamos ter que fazer uma mudança de natureza constitucional para retirar a exigência da realização desse plebiscito. O senhor vê essa possibilidade do ponto de vista político? É um assunto muito delicado e isso precisa ser construído. Assuntos dessa natureza, eles não podem surgir do nada na Assembleia. Não é um projeto como o de reforma administrativa que ele chega à casa dentro de uma tramitação sem que haja uma preparação para um debate adequado. Quais as finalidades? O que leva a esse intuito de venda, de se desfazer da CEMIG e da Copasa? É a prestação de serviço? Elas não são rentáveis? Qual o valor de venda? Como que vai se proceder a isso? Estou falando aqui coisas muito preliminares. O senhor tem alguma posição pessoal sobre as empresas, assim, hoje, sobre a visão delas? Olha, a minha posição pessoal é que o serviço hoje das duas empresas, eles são péssimos no Estado. Tanto da CEMIG, tanto da Copasa. Péssimos. Se a gente conversar com qualquer empresário hoje, em relação à CEMIG, ele chega a dar calafrio e arrepiar quando fala para ele que ele tem que fazer um aumento de carga ou que ele tem que fazer uma extensão de rede. Uma indústria hoje, para se instalar numa cidade mineira hoje, a maior preocupação hoje é como que vai ser a questão da rede de energia. Hospitais que batem a nossa porta no gabinete aqui, pedindo para aumentar a capacidade de energia para ampliação e colocar equipamentos hospitalares. Hoje, para ligar um tomógrafo novo, né, uma ressonância, aí a CEMIG aquilo ali é uma procissão terrível
dolorosa para a gente conseguir um avanço nesse sentido. Fora o atendimento que a gente tem, né, na CEMIG em relação aos parlamentares. É muito difícil até a manutenção do diálogo. Esse é o meu ponto de vista. Agora, entre um serviço mal prestado, né, tarifas altas, uma forma, no meu ponto de vista, muito equivocada, até na cobrança dessas tarifas, principalmente no que se diz respeito à Copasa, quando mistura aí questão de água e esgoto, mas até a gente chegar na venda de patrimônio público, eu sei muito bem o valor que tem a CEMIG hoje para Minas Gerais, o valor que tem a Copasa para Minas Gerais. Isso precisa ser muito bem debatido, muito bem trabalhado aqui na Assembleia de Minas. Pois é, o governo do estado também não teria condições de melhorar a eficiência das empresas sem vendê-las? Essa é uma discussão. E um ponto que a gente coloca, assim, é uma análise pessoal que eu faço. É muito incoerente, e imagina o cidadão de Minas compreender que a CEMIG anuncia, agora está anunciando até um valor de investimento maior, mas nos anos anteriores, investimentos muito pequenos. Nós temos cidades aí, eu vou citar aqui, por exemplo, a cidade de Fronteira. É uma luta que nós estamos em relação à Fronteira, uma cidade turística que recebe ali quase o dobro da sua população em momentos de pico, como é os feriados e tudo mais. Divisa com São Paulo. Exatamente, divisa com São Paulo. Tem ali uma série de condomínios na beira da represa e lá tem queda de energia, lá a energia não aguenta, né? Lá há necessidade de atração de investimento, tem empresas querendo se instalar lá, mas tem 20 anos que se espera a instalação de uma subestação. Aí como é que você explica? Não tem dinheiro para uma subestação lá em Fronteira, mas tem dinheiro para distribuir dividendo. No meu ponto de vista, é totalmente equivocado esse modelo, né, que foi implementado tanto na CEMIG quanto na Copasa, que são empresas que elas não são nem públicas e nem privadas. Elas não atendem o interesse público porque também tem que atender interesse privado na distribuição de dividendos. E elas têm uma dimensão social também importante dessas empresas. Deputado, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Mundo Político. A conversa passou rápido aí, muitos temas, né, mas todos importantes para a casa. Boa sorte para o senhor à frente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu é que agradeço a oportunidade, parabenizando, né, pelo trabalho do programa Mundo Político, que tem contribuído muito para momentos como esse aqui, a gente compartilhar das ideias, do nosso trabalho, da atuação parlamentar e do trabalho da Casa, da Assembleia como um todo, de temas tão importantes que nós tivemos aqui um momento para poder fazer a abordagem. Muito obrigado. Até a próxima. Eu conversei com o deputado estadual Arnaldo Silva, do União Brasil, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Falamos sobre as perspectivas de avaliação na Casa da reforma administrativa do governo Zema, do jogo de forças entre base e oposição e da relação entre os poderes neste início de legislatura. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.